Olá, amante do terror. A noitosfera é como se fosse literalmente o inferno, uma dimensão alternativa governada por demônios das mais variadas formas, personalidades, poderes, dentre tudo mais. É um local de caos puro, em que os habitantes parecem viver em pura agonia. Não se sabe se os mortos indignos são levados para lá, mas o fato é que é um local habitado por entidades e criaturas demoníacas mortais, rodeado por chamas eternas. Nenhum ser mortal, ou que não seja no mínimo habitante da noitosfera, conseguiria viver ali, pois o calor é implacável e as criaturas iriam devorá-lo vivo. A noitosfera tem um governante maligno e autoritário, que se diverte causando sofrimento e absorvendo almas, mais conhecido como Pai da Marceline, com seu nome real, Hanson Abadir. Hanson, o governante da noitosfera, é um demônio de alto nível que consegue conter o mal caótico que o seu amuleto causa ao portador, e com isso, ele ganha poderes sobrenaturais que o permitem governar esse submundo. Não se sabe há quanto tempo Hanson está vivo, mas está muito antes da Guerra dos Cogumelos, e há indícios que ele pode estar vivo até mesmo antes do nada, sendo assim um ser primordial. Mas nada concreto, apenas indícios. Se ele for, então ele também sobreviveu ao possível evento cataclísmico que deu fim a todos os monstros daquele tempo, ou melhor, daquele não tempo. Mas é confirmado que ele não é o primeiro e nem o único demônio da família Abadir. Então, 3 coisas. Ou aquele não é ele, e sim algo muito parecido com a sua forma portando o amuleto, ou é um possível parente que sobreviveu ao evento, ou então é ele, só que podem existir outros mais antigos que ele, que sim, sobreviveram também ao evento. Hanson também é descrito pela Marceline na versão em inglês como Deathless, ao invés de Immortal, o que pode significar que ele é imortal, mas também pode ser algo além, como algo que literalmente não pode morrer, como se ele transcendesse o conceito da própria morte, o que o levaria a um patamar ainda maior como governante da noitosfera. Mas claro, isso é só uma hipótese. Só que afinal, qual é o poder do Hanson Abadir? A meu ver, e repito, a meu ver, ao mesmo tempo que Hanson está entre os mais poderosos, ao mesmo tempo ele está bem embaixo. Tendo em vista que muito dos seus poderes, tipo a absorção de almas e a mudança de forma, vem tudo do amuleto da noitosfera, tanto que quando a Marceline coloca esse amuleto, ela fica com a exata mesma aparência e com quase os mesmos poderes do Hanson. O fim ainda é uma incógnita, mas julgando pelos efeitos, provavelmente ele estaria como a Marceline e o Hanson naquele momento. Fora que, se ele se encontra com um ser que é mais poderoso do que ele é totalmente incapaz de absorver a alma dele, como aconteceu quando ele se encontrou com Gunther, ou melhor dizendo, Orgalorg. E acredito que ele esteja atrás do Lich, muito atrás do Prismo, Coruja Cósmica, Grob, Gob, Glob, Grod, do Golb então nem se fala. Em uma comic chamada Simon and Marcy, ele teria conseguido reativar a maldição da coroa de gelo, fazendo o alter ego do Rei Gelado voltar na mente do Simon Petrikov. Só que, como essa e qualquer outra comic de Hora de Aventura que continua a história depois do episódio final não é considerada canônica, ou seja, não faz parte e muito menos continua a história, então eu não vou considerar aqui. Eu só citei para não falarem que eu esqueci ou deixei passar. Não subestimando Hanson, mas também não superestimando. Ele é poderoso, mas não é como se desse para compará-lo com eles. Mas apesar de eu não considerar Hanson Abadir como um dos 5 mais poderosos, tenho que dar o benefício da dúvida, já que nunca vimos ele usando o máximo do seu poder. O único a quem ele poderia se equiparar na minha visão seria o Lich, apesar de também nunca termos visto o Lich no 100%. Bom, como já dito antes, Hanson Abadir é o pai da Marceline, o pai biológico, enquanto a sua mãe era uma humana chamada Elise. Em algum momento durante a Guerra dos Cogumelos, Hanson e Marceline acabam se separando, e enquanto ela estava sozinha em um mundo pós-apocalíptico, Hanson estava na noitosfera.
Acredito que por ser um demônio maligno que viveu por séculos, ele não saiba muito bem como ser um pai. Por isso ele negligenciava tanto a sua filha a ponto do Simon ter que invocá-lo para cuidar dela, porque ele já não estava mais em condições disso, com a sua mente já quase completamente dominada pela coroa de gelo. Mas como eu disse, Hanson não sabe como ser um pai, e desde que entrou novamente na vida de Marceline, tornou a mesma um inferno. A gota d'água foi quando ele simplesmente comeu as batatas fritas dela. Isso foi o estopim para ela nunca mais querer ver ele no resto da eternidade. Pode parecer um exagero, mas quando você para pensar, isso foi um ato de completo egoísmo. Não por ele ter comido, mas pelo fato dele ter comido sem precisar se alimentar. Diferente da Marceline, que nessa época ainda não era uma vampira, ou seja, pouco ligando para se sua filha fosse sobreviver no apocalipse ou não. Ele chegou tarde em sua vida e quis monopolizar tudo que ela tinha e ela junto. Então, dá pra entender. E quando ele se apresenta pela primeira vez na série, se apresenta como completamente mal. Mas toda essa maldade foi perdida parcialmente quando ele praticamente se reconciliou com a sua filha. E seu próprio comportamento pareceu muito melhor depois desse evento, apesar de ter enganado Marceline para colocar o amuleto e ser a nova governante da Noitosfera, o que quase aconteceu se Finn e Jake não tivessem intervido.